Chegamos no mês 4 da nossa saga do 0 ao milhão dentro do Mercado Livre. E o resultado que a gente coletou nesse mês vai te espantar. Fica comigo, bora lá. Fala aí, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael Martins, especialista na área de marketplaces. Já gerei mais de 50 milhões de reais aí faturados entre Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon. Estou aqui nessa saga fazendo uma conta do Mercado Livre sair do absoluto zero para 1 milhão de reais. Se você ainda não viu, né, os outros episódios dessa saga, recomendo que você assista aos outros também, que a gente já tem 3 vídeos. Esse é o quarto, e o quarto mês foi o mês de disrupção. Eu vou passar para vocês aqui agora, tá? Vou transmitir a tela aqui do meu computador para mostrar para vocês qual que foi o resultado que a gente coletou no mês de julho, beleza? Então tá aqui, pessoal, mês de julho, a gente chegou ali a 79 mil reais faturados dentro desse mês, com aumento de quase 400%, para não falar que foi 398%. Vocês visualizam que no final do mês a gente teve uma crescente, que vai trazer uma crescente ainda muito maior, né, para o nosso mês de agosto, mas eu vou passar para vocês o que rolou dentro desse período. Então a gente teve esse aumento aí de 398, né, um aumento aí de 449% do volume de pedidos, que no mês anterior tinha sido de 221, nesse mês é de 1.213, e o nosso ticket médio caiu, né, então a gente está vendendo um pouco mais de produto barato dentro desse mês do que comparado ao outro mês. Em visita, a gente teve um aumento de 130%. Isso é muito interessante porque vocês podem observar que a gente teve apenas 136% de aumento, só que um aumento em faturamento de 400%. Por que que isso acontece? Por conta da taxa de conversão, que saiu de uma pontuação de 2% para 4,6%. Então a gente dobrou aqui e dobrou aqui praticamente. Então, obviamente, esse resultado é uma somatória dos dois. O que que aconteceu dentro desse mês para que a nossa taxa de conversão mais do que dobrasse comparado ao mês anterior? Se você viu o episódio 3, você sabe o que é, que foi o envios full do Mercado Livre. Você pode até ver que teve alguns envios que a gente chegou já a fazer, né? Bastante envios até no caso. Então, nosso primeiro envio aqui foi no dia 2 de julho, tá? Foi processado lá pro dia 5, mais ou menos. Vocês verem que o resultado, o primeiro grande resultado aconteceu no dia 4. Então, no dia 4 entrou o estoque no full, beleza? Então, a gente processou dia 2, dia 4 já estava ativo na conta. Depois a gente mandou um dia 16, 18, 25 e agora já tem os dois dentro do mês de agosto que a gente já tá mandando, né? Tô gravando esse vídeo aqui no dia 5, então já tem esses dois envios aqui dentro do mês de agosto. Esses foram os custos que a gente teve, né? O transporte, querendo ou não, tá um pouco caro. A gente vai ver como que resolve isso aí para diminuir esse custo de transporte. Esse aqui, no caso, vai dar um valor acima de 400 reais o envio, então é bastante caro. Mesmo que o nosso faturamento esteja alto, é bastante caro. Esse foi o grande ponto, né, que trouxe esse resultado de 400% de aumento, o fulfillment. É o que eu digo para todos os clientes que a gente atende aqui na nossa assessoria, todos os mentorados também que eu tenho aqui, é ter um fulfillment em bom equilíbrio dentro da conta. Isso não aconteceu dentro desse mês, tá? Já passando para vocês. Não teve um full bem equilibrado, mas teve um full ativo na maioria dos casos. Vocês vão ver que períodos aqui do dia 8 até o dia 13 e do dia 16 até o dia 20 foram períodos que teve-se queda, né? Comparado a outro dia. Então, todo esse período aqui, na real, esse aqui foi um dia típico só. Todo esse período aqui, na real, teve uma queda que não precisava acontecer, tá? Então, realmente, a gente poderia ter tido um faturamento muito maior, talvez 100 mil já dentro desse mês, só que aqui teve uma lacuna de estoque dentro do full muito importante. Então esse é o primeiro ponto, já passando dentro desse vídeo para vocês terem na conta de vocês quando liberar o full. Uma lacuna de estoque pode prejudicar muito a alavancagem que você tem no produto e na conta em geral, tá? Então esse foi um ponto que a gente pecou dentro desse mês, porque teve uma crescente muito rápida, muito fora do que a gente imaginava que realmente ia chegar. Então por isso a gente acabou errando um pouco o volume de estoque. A partir daqui a gente teve um faturamento um pouco mais estável, chegando ali na casa dos 4.700, 4.700 novamente, 4.900, 4.800, isso final de mês, né? Final de mês sempre tende a ser um pouco mais fraco, então a expectativa para o mês de agosto ser muito maior que esse final de mês. Vocês vão ver, obviamente, isso no próximo período. Rafael, quanto que vocês investiram em ads dentro desse mês? É um ponto muito importante, né? Sobre o ads dentro da plataforma do Mercado Livre também. Eu, pelo menos, abordo como um ponto muito importante, visando escala dentro da plataforma. Então vamos lá. Dentro desse mês a gente teve um investimento de 5.379, que não é um investimento muito baixo,
baixo, mas é um investimento que faz total sentido para o faturamento que a gente teve dentro desse momento. Ele ainda está fazendo parte de um 7, quase 8% do faturamento. Não é interessante ainda essa diluição que existe do Ads dentro do faturamento, mas logo mais ele vai se encaixar ali melhor e vai ficar menor dentro do faturamento total, até para que a gente tenha, né, um resultado um pouco mais rápido. Então a gente teve aqui, ó, um investimento de 5.379, um ACOS de 14% dentro desse período, né? Vocês podem observar que existiram dias aqui ainda com ACOS muito alto, foi os dias de lacuna de estoque que eu falei para vocês. Esses aqui, ó, chegou até 19%, mas no geral, nosso ACOS caiu muito comparado ao período anterior. A gente teve ali um total de 57%, quase 60% de queda do ACOS, né, que estava bem alto ali no período anterior. Então a gente está com 14,98 agora de ACOS, um ACOS já bem controlado. Não é o ACOS ideal, tá? O ACOS ideal é de 10% para baixo, isso em qualquer ocasião, tá? Qualquer ocasião mesmo, mas já teve-se um resultado. Se a gente for pensar aqui, a gente já teve dias aqui que o ACOS pegou 11%, pegou 10%, né? Outros dias 9%. Então, esses últimos dias do mês já foram bem mais controlados. É expectado que também para o próximo mês a gente já esteja aqui com ACOS extremamente controlado. Foram 4 meses aí para quê? Para que a gente criasse a conta, descobrisse o que daria resultado, ter o full instalado, fazer uma alavancagem inicial com full, e agora provavelmente no 5º mês a gente vai conseguir coletar os melhores resultados em meio a isso tudo. 120 dias para entender tudo isso é muito pouco tempo. Eu chego a dizer que existem muitos vendedores, 95% deles tendem a ter um resultado como esse depois de mais de um ano e meio de tentativa dentro da plataforma. Como a gente já tinha experiência com o mercado, com os produtos, fazer todo esse teste logicamente é mais fácil, mais rápido do que provavelmente vai acontecer com você. Se você visualizar uma dificuldade em crescer dentro do Mercado Livre ou qualquer outro marketplace e não entende o porquê você está tendo essa dificuldade, eu posso estar te ajudando. Aqui comigo você pode ter um serviço aplicado diretamente à tua conta ou uma mentoria na qual eu vou te guiar para você entender todos os pontos que estão atrapalhando aí seu crescimento. Se você achou isso interessante, primeiro link na descrição. Finalizando aqui agora com uma análise, pontos finais para vocês terem uma ideia do que a gente fez, do que a gente espera coletar para o próximo período também dessa saga, dessa conta do Mercado Livre. O primeiro ponto, como eu disse para vocês, é o full. A gente teve o full ativo na conta, que fez com que a gente tivesse essa explosão gigantesca dentro da conta. Outro ponto atrelado ao full também é que a gente teve lacuna de estoque. Infelizmente a gente teve um estoque que acabou quebrando na maioria do período. Vamos dizer que mais ou menos 1/3 do período a gente teve uma lacuna grande de estoque que atrapalhou um pouco do nosso resultado. Então esse resultado poderia ter sido ainda 20, 30% maior do que já foi. Então a gente vai coletar esse resultado agora no mês de agosto. Então esse é um outro ponto muito importante. Sempre alinhe muito bem o full da sua conta. Deixe ele redondinho. Nem para mais, nem para menos. Nem com muitos produtos que vão atrapalhar a sua qualidade de conta de full, né, que vão atrapalhar suas métricas ali de reputação de full. Seu estoque vai cair, não vai ser interessante para você. E nem mandar de menos. Vai mandar o produto, 2 dias depois já tá sem estoque, ficar 5, 6 dias com esse estoque lá vazio. Então a ideia é que você tenha um controle total realmente desse full na sua conta, tá? Obviamente um terceiro ponto, que foi o último que eu passei, que fez a gente ter uma alavancagem tão rápida, é a aceleração em Ads. Então, em vez da gente aumentar gradativamente ali o Ads, então realmente a gente aumentou o orçamento abruptamente, já imaginando que o resultado iria acompanhar com esse investimento. Mas lógico, isso exige metodologia, existe análise para entender se faz sentido ou não. Se a gente tivesse visualizado que não fosse fazer sentido aumentar tanto quanto a gente aumentou de investimento, não aumentaríamos aqui no caso, mas como fez, a gente aumentou. Para a maioria dos casos, vai fazer. Se você tiver um bom produto, um produto posicionado e com um preço agradável, vai fazer, que é o nosso caso. Se não fizer, tem alguma coisa errada com o teu produto. Esse é o terceiro ponto, então, o Ads acelerado. O quarto ponto, que é a coisa que a gente vai encerrar agora dentro desse mês, tá? No próximo mês a gente já vai estar com isso totalmente diferente, é sobre margem. Então, sim, a gente ainda trabalhou dentro desse quarto mês com 80 mil reais faturados, com uma margem bem apertada. A gente fechou ali em 3, 4% de margem, só realmente pra gente ter essa alavancagem mais acelerada. Pô, Rafael, pra mim não faz sentido trabalhar com essa margem não, eu prefiro realmente trabalhar já com uma margem um pouco mais alta. Tudo bem, isso aqui é pro nosso caso, onde um faturamento de 50, 100, 200 mil já não faz muita diferença. Agora, para você que um faturamento de 50, 100 mil já é uma grande coisa, para a maioria dos casos já exista realmente uma margem, né? Existe uma lucratividade para você colocar no seu bolso, para você colocar em reinvestimento na empresa, então realmente é aconselhável.
aconselhável, é o que eu tô passando sobre esse caso. Então a gente cresceu bastante também, que a nossa margem estava um pouco mais baixa. A gente já fez um aumento agora dentro desse mês de agosto. A gente acabou, né, no dia anterior desse aqui agora, batendo o recorde da conta de faturamento, batendo aí mais de 6 mil reais faturados num dia, mesmo com um preço mais alto. Então eu creio que isso não vai atrapalhar muito. A nossa expectativa para o próximo mês é de uma margem de 8 a 11%, né, que já é uma margem um pouco mais agradável que a gente espera, e vamos tentar buscar uns 15%. Mas como vocês sabem, o imposto acaba atrapalhando bastante, porque ele acaba subindo muito e acaba atrapalhando bastante a gente a caminhar com o preço de mercado e tendo uma margem boa, não é mesmo? Então esse é o quarto ponto que a gente teve dentro desse mês. Então é full, estoque de full, ads e um preço adequado, logicamente, somado a produtos bons, que é um ponto que eu já falei várias vezes, nem vou falar nesse caso, são os pontos principais que a gente utilizou dentro desse mês para coletar esse resultado. Então, novamente, fechamos aí dentro desse mês da saga em quase 80 mil reais faturados, e esse pode ser o seu resultado também. Basta seguir aqui as dicas e ideias que eu tô passando dentro dessa saga. Lógico, se você quiser qualquer outra dica ou tiver alguma dúvida também sobre o seu próprio processo, basta comentar dentro desse vídeo. Todos os comentários eu busco responder aqui dentro do YouTube. Ou se caso você quiser alguma coisa mais personalizada, como eu falei, primeiro link na descrição para estar entrando em contato comigo. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram, já deixa o joinha aí para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas que querem aprender também como você. Então é isso, até um próximo vídeo.